então a gente passa para o professor Clímaco. Obrigado. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite. Quando aceitei esse convite, eu tinha 3 palestras para fazer essa semana. Aceitei porque era um convite de estudante, um convite de diretório, então eu fui presidente de diretório, fui de DCE, então eu tenho o princípio de não recusar convite de estudante. Bom, vou começando botando pimenta na moqueca. Marcos fez um corte temporal político. Ele fez um corte político, cortou ali em Lula. E aí a imobilidade relativa brasileira começou com Lula? Não. A imobilidade relativa dos pobres desse país e de todos os países de terceiro mundo, ela é do capital. Ela é da sociedade capitalista que adensa. Vou começar com um breve esclarecimento. As avenidas de Vale de Salvador, até hoje tem avenidas de Vale que não tem pontos de ônibus. Recuos de pontos de ônibus. Recuos. Não é via exclusiva. A Paralela nascer sem uma via exclusiva de ônibus, Marco, é um crime. Foi um crime. Um crime que hoje a gente paga o preço desses planejadores caóticos dessa cidade. Desculpe a empolgação, porque Marcos me fez essa empolgação. Planejadores caóticos. O CAB é um dos maiores crimes citadinos da humanidade. Porque o CAB poucas cidades no mundo transferiram a administração regional para um deserto à época sem um restaurante. O CAB é a maior indução à circulação desnecessária nessa cidade. A pessoa precisa comprar um Big, tem que sair do CAB. Tem que sair do CAB. O CAB não tem um restaurante decente depois de 50, 40 ou 50 anos. É um crime que a gente precisa consertar. É um crime que a gente precisa consertar. E um crime feito naquelas administrações de grandes planejadores, os planejadores de viadutos, os valorizadores de terrenos, porque a Paralela nasce para valorizar terrenos de uma classe rentista perdulária baiana. Cajazeiras vem com outro crime, porque Cajazeiras vem dota toda essa região no miolo de infraestrutura, e esses especuladores tiveram a sua vida facilitada. Então o problema da mobilidade de Salvador vem de longe, de muito longe. Não vem... Lula pode ter agravado com as suas políticas de estímulo ao automóvel, concordo que esse caos de João Henrique agravou. Agora tudo isso veio bem planejado para chegar nesse caos. Vem desde a implantação da chamada Salvador moderna, porque enquanto a gente tinha uma imobilidade relativa imensa entre pobres e classe média, a classe média não dizia nada, dizia que isso aqui era uma maravilha de mobilidade.
Porque a questão da mobilidade é isso que o Pablo falou. Ela tem que ser considerada a diferença entre os velozes e os lentos. Entre os velozes e os lentos. Então, se você manda milhares de pessoas para as Cajazeiras, sem uma infraestrutura de transporte, por exemplo, em termos de mobilidade, até hoje não se discute nessa cidade, com toda essa discussão que a gente está fazendo, como é que as populações das áreas de morros dessa cidade vai chegar nesses troncos, isso aí não é nem espinha de peixe, é a espinha de peixe atravessada da garganta. A população da Santa Cruz, a população da Santa Cruz desce todo dia 2 quilômetros com qualquer alternativa de transporte que tenha nessa cidade, porque não tem jeito. Botaram um transporte e um modal que não atende a população. Por quê? Porque os perdulários do Horto não permitem um teleférico da Santa Cruz caindo ali na ACM. Eles não permitem nada que faça aquela população do Nordeste ter uma maior mobilidade. Há um planejamento metropolitano dessa cidade, toda a vida foi vergonhoso. Vergonhoso por quê? Vergonhoso porque passando a linha do aeroporto, nunca tivemos, não foi emprego não, Marco, nunca tivemos uma loja americana. Você inaugura Vilas do Atlântico, Encontro das Águas, Jacuípe, não sei o quê, e esses empresários perdulários daqui não ultrapassam a linha do aeroporto. A metropolitana Salvador é um deserto, é um convite à circulação. Os meninos nascidos em Vilas do Atlântico, eles vêm olhar meninas no Iguatemi. Não tem lugar nem para eles olharem meninas lá. Eles vêm olhar no Iguatemi, não é consumir nada não. Quanto mais consumir. Então é uma metropolitana que não tem convite nenhum a deixar Salvador de ser a cidade de maior adensamento do Brasil. Porque esse empresariado, aí, bem para a escola de administração, esse empresariado, junto com o poder político perdulário, ele cada dia tende mais a adensar essas centralidades. Cada dia, é por isso que o Canela, é por isso que a Barra são os metros, estão entre os metros quadrados mais valorizados do mundo. Não é do Brasil só, é do mundo. Porque o problema, engarrafamento é bom. Engarrafamento é bom. Esse negócio de deseconomia de aglomeração é ideologia. Deseconomia de aglomeração para quem, cara pálida? Porque os engarrafamentos elevaram sobremaneira o preço do solo aqui nessa região. Os engarrafamentos estão fazendo os empreendimentos de condomínios aqui, porque essas pessoas aqui, elas não vão ter problemas de mobilidade. Elas vão ter cada dia mais esse centro adensado. Isso que Marco falou, falta emprego, falta lazer, falta até entrega de pizza, entrega de farmácia na maioria das áreas dessa cidade. Na maioria das áreas dessa cidade, com justificativa de violência, com justificativa disso ou daquilo. Então, essa história da imobilidade de Salvador é uma história antiga, é uma história que nasce com a Petrobras. A forma como se pensou a metropolitana. A cidade de Salvador é a terceira do Brasil.
A metropolitana é apenas a sexta. Por que esse diferencial? Esse diferencial porque a metropolitana de Salvador é um deserto. É um deserto. São Francisco do Conde, há 5 anos atrás, não tinha uma loja de sapatos. Se você quisesse comprar um tênis em São Francisco do Conde, o maior PIB do Brasil, olha aí a questão também, o maior PIB per capita do Brasil, você tinha que vir ou a Candeias ou vir a Salvador. Então, a prefeitura de Camaçari mantém quase uma centena de linhas de ônibus para transportar estudante há séculos. Porque Camaçari, embora seja um polo, um expressivo polo do Brasil, industrial do Brasil, Camaçari nasceu sob a égide da circulação. Então a melhor mobilidade é a cidade que não precisa circular. Porque senão a gente vai correr atrás de viaduto, e em São Paulo já provou que correr atrás de viaduto não resolve nada, absolutamente nada. E discutir discutir vários modais para a cidade e discutir, sobretudo, como é que a gente vai parar de circular. Essa é a questão. Quando eu falo, olha aí, falando em surgimento de novas centralidades, eu não pensei nem na rodoviária, eu pensei na UFBA. E para a BR. E para a BR. Agora, os meus colegas se apavoram, porque os investimentos deles todos estão aqui. Todos, de quase todo mundo, um apartamento, 2, 3, tudo, a vida toda aqui. Os meus colegas não têm grandes problemas de mobilidade. Então, se botasse lá, teriam. Então, é essa a questão. Então, veja bem. Vamos agora funilando, quanto tempo me falta? Ai, me empolguei. Vamos lá. Quanto tempo me falta? Um pouco mais que 5. Vamos agora acalmar. Já disse as coisas, agora vamos acalmar. Olhe bem. Uma questão fundamental é que a gente não pode, volto a dizer, discutir mobilidade separada de outras questões da cidade. O que Londres está discutindo, o que Nova York está discutindo, o que várias cidades no mundo estão discutindo sobre mobilidade, não isola essa questão de outras questões da cidade. Então, por exemplo, qual a solução que a gente tem para uma metropolitana que tende a crescer? Por exemplo, as taxas populacionais maiores da região metropolitana não é mais há algum tempo de Salvador, embora Salvador tenha uma desproporção, chegue a 80% da região metropolitana, 75%, 76% da região metropolitana. Veja bem, essa desproporção de Salvador em relação ao seu entorno, ela vai continuar com problemas, porque Lauro de Freitas, Camaçari, todos têm taxas de crescimento maior do que Salvador. Então, qual é a tendência? Nós vamos ter uma região metropolitana que se estimula cada vez mais a circulação, com as áreas mais distantes crescendo mais. Então, é explosivo. Mesmo que a gente tome muitas medidas importantes, todas essas medidas apontadas aqui, o problema não tem uma perspectiva de solução, porque a coisa tende a continuar. Então, tenderíamos
tenderíamos a entrar na velha e carcomida política das vias e dos viadutos. Eu sei, Marcos, eu sei, Pablo, não propuseram viadutos, não foi essa a proposta. Agora, Marco até propôs um pedacinho de viaduto, mas viaduto não, de vias, não são vias necessariamente que vão resolver. Pois é, não são vias que vão resolver. O que vai resolver, na minha questão, é o último ponto que você falou. Aí resolve. Resolve não, mitiga e atenua, que é construção de novas centralidades. Agora, são centralidades, eu estou na construção de uma categoria que eu chamaria, de um conceito, né, que eu chamaria centralidades adensadas e centralidades rarefeitas ou difusas, o que acontece em Salvador. Salvador tem uma centralidade adensada que vem seguindo ali a linha da Paralela, Orla, Iguatemi e o centro histórico. O resto, tudo, são centralidades difusas porque não tem serviços, nem tem emprego. Nem serviço, nem emprego. Então você tem bolsões de moradias da população em que a população tem que fazer deslocamentos diários, e esses deslocamentos diários não é só para o emprego, não. Não é à toa que Salvador é a segunda cidade em frequência de shopping do Brasil. É a segunda cidade em frequência de shopping do Brasil. Não é para trabalhar que as pessoas vão lá. Não é a trabalho. Então, na verdade, não tem solução de vias para uma situação como essa. Não tem solução de vias. Não tem solução de você ficar pensando só em metrô. Não é. Não é por aí. Salvador tem um problema, um problema de metrô, que eu digo, quem diz que a solução de cidades como Salvador é metrô, é demagogia. Por que é demagogia? Porque um metrô, para cobrir Salvador toda, ele teria que fazer indenizações hoje que seriam inviáveis. Seria inviável. Uma coisa é você fazer o metrô do México. Uma coisa no início do século. Outra coisa é você fazer o metrô de Buenos Aires no início do século. Outra coisa é você fazer um metrô ideal em Salvador agora, da forma como Salvador é ocupado. Então, essa questão dos modais é uma questão importantíssima também a ser discutida. Não se discuta só metrô, não se discuta só via exclusiva do ônibus, se discuta a bicicleta, se discuta teleféricos, se discuta na cidade de Salvador, importantíssimo, coisa que já existia no início do século, os planos inclinados. Quer dizer, cada lugar tem soluções de mobilidade que o fundamental não é a tecnocracia se reunir para fazer esse planejamento. O fundamental é o poder político botar essa população para participar de uma discussão séria de mobilidade e poder apontar as soluções. Era isso que eu tinha que falar. Obrigado a vocês.